Vamos acompanhar agora uma entrevista feita pelo jornalista Walter Puga Júnior, lá na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no qual se fala a respeito das operações de barter. Para falar a respeito desse assunto, ele entrevistou Bernardo Fabiani, CEO da Terra Magna. Bernardo Fabiani, muito obrigado por ter recebido o nosso convite. Vamos agora comentar sobre o que você acompanha no seu dia a dia, que são operações que de alguma maneira financiam o homem do agronegócio. Vamos falar de barter, né? Essa troca de insumos, né? Por produtos agrícolas, né? Que ajuda aí a vida do produtor rural no que diz respeito a financiamento. Me diga, as operações de barter neste ano aumentaram apesar da pandemia? Muito obrigado pelo convite, e eu diria que elas não aumentaram apesar da pandemia, elas aumentaram por conta da pandemia. Então, como os efeitos da pandemia se refletiram no câmbio, elevando muito o preço da soja quando denominada em reais, a gente vê cada vez mais operações pré-fixando a soja por meio de operações de barter. Então, em algumas regiões do Mato Grosso, a soja já de 21, 22 está sendo negociada. Isso é muito interessante. A gente nunca viu um nível tão antecipado de comercialização da safra futura. E o barter ele é extremamente interessante, justamente porque troca os insumos para a safra presente pela soja ou pela outra commodity no futuro. Então, a pandemia ela foi um potencializador das operações de barter, Puga. Ela facilita bastante, né, a obtenção de recursos para continuar trabalhando, né? Agora, as taxas que são cobradas, são maiores ou menores que as taxas comuns de bancos, por exemplo? Sempre vamos tomar cuidado quando a gente fala da taxa do barter e da taxa do banco. Então, vale lembrar que ninguém consegue um financiamento no banco sem levar para casa N outros produtos, sem levar para casa um seguro. Então, o que pode acabar aparecendo uma taxa baixa no banco, acaba se refletindo em 15%, 16% ao ano. Isso é compatível com o que a gente vê em muitas operações de barter, mas o produtor ele precisa sempre fazer a conta, sempre descobrir muito bem quanto que ele está pagando no pacote de barter, porque uma vez ou outra a gente vê uma taxa de juros embarcada bem maior, então a gente chega a ver 23%, 24% dentro de um pacote de barter. Então vai do produtor ter a sofisticação, ter o cuidado de fazer a conta para saber quanto que ele está pagando. Vocês, na Terra Magna, trabalham fazendo uma espécie de ponte, vamos dizer assim, entre o produtor e as empresas. Se o volume tem aumentado, eu pergunto, os valores também negociados via barter têm sido maiores, mais altos? Na média, não tem aumentado. O que tem acontecido, na verdade, é uma substituição. Então, o produtor ele tem uma necessidade de custeio muito bem determinada. O barter ele brilha muito hoje no custeio. Então, para financiamentos de investimento, como fertirrigação, como maquinário, a gente está começando a ver um movimento nesse sentido, mas ainda é insípido. O forte do barter é a cadeia de insumos. E quando a gente olha para esse segmento, como a gente está falando de uma certa quantidade de insumo por hectare na terra, o pacote barter ele não tem aumentado para o produtor quando a gente olha em quantidade de produto fornecido. O que a gente está vendo agora é são mais produtores fazendo essas operações de barter. Então, não é que o valor médio aumentou, é porque mais produtores estão fazendo mais operações de barter. A Terra Magna tem como predominantes clientes grandes, médios ou também clientes pequenos? Olha, em todos os pontos da cadeia, Puga. Então, é muito interessante isso porque existe uma grande falta de informação com respeito ao campo brasileiro. Então, a gente é campeão dentro da porteira, só que fora da porteira a gente não faz ideia do que está acontecendo lá dentro. E isso, para um financiador, é muito ruim. O que Terra Magna faz é trazer transparência, trazer clareza para as relações. Nós agregamos dados, nós agregamos informações, seja de cartórios, seja de bureaus, seja de satélites ou dados climáticos, e nós compomos o quadro que o financiador, tanto pequeno, quanto médio, quanto grande, precisa ver para poder ficar seguro do seu financiamento, para poder financiar com segurança. Agora, o produtor que tem demandado mais financiamento é o pequeno, é o médio? Quem demanda mais? Em quantidade, se sabe que os grandes produtores demandam muito. Mas os pequenos vêm também para a proposta do barter?
Os pequenos e médios são os que mais demandam operação de barter, Puga. Então, como os grandes, eles se assemelham muito já a empresas muito bem estruturadas, com balanço auditado, esse público consegue acessar um crédito bancarizado a um custo mais atraente. Agora, quando a gente fala do pequeno e do médio produtor, que é muito pulverizado, muito distante dos grandes centros, os bancos eles não têm alcance, eles não têm vascularização para acessar esse produtor e muito menos sabem como financiá-lo. Então, esse pequeno e médio é justamente quem mais se beneficia da distribuição de insumos, do distribuidor, da revenda do interior, que justamente consegue dar crédito por meio do pacote barter. Vamos falar um pouco do lastro, né, que se oferece nessas operações. Muita CPR, quando se faz operação de barter, o que está ocorrendo com as CPRs? A CPR, a Cédula de Produto Rural, ela é um compromisso de entrega de grãos ou liquidação financeira, no caso da CPR financeira, e ela geralmente, 99% dos casos, tem atrelado a ela um penhor agrícola, que é uma garantia não na terra do produtor, mas justamente na produção do produtor. E do ponto de vista do financiador, essa é uma garantia que pode ser muito valiosa, porque ela é extremamente líquida, mas é uma garantia que também é desafiadora de ser eficaz, porque o financiador ele precisa ser rápido caso ele tenha que tomar uma atitude de execução. Então, o que vai embarcado na CPR é um compromisso de pagamento, seja em grãos ou em moeda, e com uma garantia geralmente atrelada à própria produção. Já as operações de barter, elas acabam estimulando aí a emissão de CPRs ou a operação de barter segue um outro caminho? O barter, ele necessita da CPR, justamente porque quando a gente fala de barter, a gente está falando de uma operação triangulada entre o produtor, um distribuidor de insumos ou um fornecedor de insumos e uma trading. Então, como que funciona? O produtor, ele não tem dinheiro, ele não tem liquidez para pagar pelos seus insumos à vista. Ele recebe os insumos do distribuidor no começo da safra e fornece para o distribuidor uma promessa de entrega de grãos. Só que muitas vezes esses grãos eles não são entregues para o distribuidor em si. Eles são entregues para uma terceira parte, que é uma trading. E a trading, ela fornece uma cessão de crédito para pagar o distribuidor. Então, na prática, o mecanismo é: o distribuidor fornece os insumos para o produtor fornece a CPR para o distribuidor, o produtor vende a produção futura para a trading e a trading fornece uma cessão de crédito para o distribuidor. No final da safra, o produtor produz, ele entrega a commodity para a trading paga o distribuidor ao invés de pagar o produtor. E isso é um ciclo extremamente virtuoso, porque traz segurança para toda a cadeia. O distribuidor consegue vender seus produtos, o produtor ele tem o seu preço fixado e não fica exposto a risco cambial e de preço, e a trading assegura a compra da commodity futura. Ou seja, tudo muito bem amarrado. O CPR é fundamental para esse sistema, não? Exatamente. Então, a CPR é justamente o título que vai garantir que o produtor vai entregar os grãos para a trading. Ou seja, é um dos pilares da operação de barter. Bom, você acaba de ouvir Bernardo Fabiani. Uma última pergunta, Bernardo. Você diria que até o final deste ano nós vamos continuar a ver um aumento, uma procura maior de operações de barter para financiar o homem do campo? Sem a menor dúvida. Então, a gente não tem uma perspectiva de redução do câmbio nos próximos meses. Enquanto o câmbio ele continuar elevado, as operações de barter elas vão continuar sendo muito atraentes, justamente por conta da relação de troca, ou seja, insumos por soja ou insumos por milho, ainda mais com, inclusive, o preço do milho, safrinha subindo, como tem subido, inclusive. E é realmente um instrumento que não é só financiamento, não é só crédito para o produtor. É um crédito seguro para quem financia, é fomento para toda a nossa cadeia e é segurança para o produtor rural na medida em que ele não fica exposto à variação de preço, à variação cambial. Então, é um dos raros casos de ganha, ganha, ganha. Todo mundo está ganhando com isso, Puga. Bom, eu agradeço a entrevista do Bernardo Fabiani, ele é CEO da Terra Magna. Os bancos
têm tido muita dificuldade a partir de agora para soltar financiamento, né? Vem até agora uma limitação, algumas limitações em taxa de juros. Bernardo, a situação é bem difícil para quem trabalha com banco, não? Para quem trabalha com banco e faz isso de uma maneira muito consciente, ou seja, não sai com consórcio, não sai com um CDB a 100% do DI, não sai com um seguro, é uma excelente opção continuar no banco e comprar à vista os seus insumos de safra e fazer a fixação de preço você mesmo. Mas perceba que eu coloquei diversas condições aí no meio, Puga. Então, a vantagem do barter é que você tem diversos serviços embarcados que você acaba nem vendo. Por exemplo, não é todo mundo que sabe fixar preço. Não é todo mundo que vai conseguir ter digamos, a sofisticação financeira de entender quanto que é o custo real do financiamento do banco. Então, é uma boa opção você continuar no distribuidor de insumos enquanto você não tem essa expertise, essa habilidade dentro de casa, mas depois é uma excelente opção você ir para o banco, porque você realmente, se você for muito duro com o seu gerente, vai conseguir taxas melhores. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista de Bernardo Fabiani, CEO da Terra Magna.